adorar o Senhor, aprender a sua palavra. Estamos aqui desde cedo no café que foi ofertado pela nossa juventude, que foi abençoador. O pastor Abimael já fez a parte dele, né? A gente já tentou uma vez, né, Abimael? Cadê a juventude aí? Quem tu acha? Maturidade tá tirando onda com vocês aí, hein, gente? Cadê a maturidade da igreja? Cadê a juventude da igreja? Vamos ensaiar. O coro tá pequeno. Graças a Deus, irmãos, que bom que estamos aqui juntos nessa manhã. Também participamos ainda há pouco da nossa Escola Bíblica Dominical, que foi uma bênção também. Muito bom estar aqui aprendendo com os irmãos, nos enriquecendo. E agora, irmãos, no meio desse culto, nós teremos aquele momento da palavra, um momento importante onde temos a exposição da palavra do Senhor e aprendemos com essa palavra, crescemos com essa palavra. Nós estamos no meio de uma série de mensagens. Qual é o nome da série, irmãos? Não está difícil, né? Qual é o nome da série, irmãos? Nós estamos aqui todos os domingos pela manhã aprendendo sobre isso, a partir da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós teremos mais um pouco da porção da palavra do Senhor. Hoje leio com você o capítulo 4. Convido você a abrir a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler todo o capítulo, mas não vou pregar sobre todo ele. A ênfase estará entre os versos 6 ao 13 e depois o verso 16, versículo 16. Mas vou todo para que você possa acompanhar e estar atento também ao contexto daquilo que vamos aprender aqui nessa manhã. E eu peço a sua atenção nesse momento de palavra. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ele está falando, o apostolado dele é um apostolado de mordomo. Ele é um mordomo da casa do Senhor. Ele é alguém que toma conta da obra de Deus. E é necessário que ele seja fiel a esse Deus. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo sempre leve nas palavras dele, né? Sempre sutil. Embora em nada na minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Paulo está falando para eles que ainda não chegou o reino em plenitude. E você bem sabe que Jesus veio inaugurar o reino na terra. Jesus falou: arrependei-vos. Por quê? Vem comigo, porque o quê? Mas esse reino já está em completude? Não. Ele vai ser completo na segunda vinda de Jesus. Paulo está falando, olha, não julguem, aguardem, porque o reino ainda vai vir. E esse dado é importante porque você vai ver lá mais à frente. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor de vocês. Lembrando que Paulo e Apolo foram os pastores dessa igreja. Para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento de outro pastor. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu,
por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, e já se tornaram ricos, chegam a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, e nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Muito forte, né, irmãos? Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Foi ele quem plantou essa igreja, o Paulo, né? Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês o pastor Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Estamos nessa manhã de doutrina, nessa manhã de aprofundamento. Que o Senhor nos ensine mais um pouco. Queremos aprender de ti nessa manhã. Fala-nos. Estamos atentos à tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A proposta da série de mensagens é que seja uma mensagem instrutiva, doutrinária para a sua vida. Então venha domingo de manhã com essa expectativa no coração de que aqui você vai ouvir uma palavra doutrinária. E por isso nós temos até a expectativa de que todos os líderes estejam aqui domingo de manhã, todos os líderes da igreja, para que ouçam a palavra do Senhor conosco. O apóstolo Paulo está chegando no 4º capítulo da carta aos Coríntios, e até agora ele estava trabalhando sobre a divisão que havia na igreja, porque muitos procuravam a sabedoria humana. Muitos estavam procurando o conhecimento dos homens para terem nas suas vaidades uma bandeira onde pudesse se escorar. Bem, eu sigo o líder tal ou eu sigo o outro líder. E agora quando nós chegamos no capítulo 4, o apóstolo ele vai defender o seu chamado, a sua vocação. Mas ele vai defender o seu chamado e a sua vocação frente algumas características que essa igreja tinha. E são características muito interessantes que nós vamos aprender. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros textos da Bíblia nessa manhã. Você bem sabe, porque você já tem acompanhado essa série de mensagens, que ali na cidade de Corinto nós tínhamos uma população ou de ex-soldados ou ex-escravos, pessoas libertas que foram morar naquela cidade. E porque aquela cidade era uma cidade portuária, ou próxima havia um porto, havia muitas pessoas ricas que viviam ali. Havia muitos templos a deuses ali. E também pessoas de todo o Império Romano levavam dinheiro para comprar todo tipo de bens naquela região e para adorar todo tipo de ídolos.
Então aquela igreja, ela era multiétnica e também era uma igreja que estava se enriquecendo dos tesouros dessa terra, porque eles tinham o que tinha na cidade, eles tinham na vida deles, riquezas e orgulho. E agora nós chegamos no capítulo 4, no versículo 6, onde o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, vai nos ensinar algumas coisas importantes aqui nessa manhã. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos dizendo nessa manhã, é que mais importante, a partir do versículo 6, do que seguir algum líder, é seguir a teologia da cruz. Mais importante do que seguir a sabedoria dos homens, mais importante do que seguir a filosofia de homens, mais importante do que seguir pastores ou pregadores eloquentes, é seguir a mensagem da cruz. Olha o que ele está falando no versículo 6, ele aplicou essas coisas a ele e a Apolo por amor deles, para que eles, a igreja, aprendam a não ultrapassar o que já estava escrito, para que ninguém se orgulhe de nenhum homem. Que coisa que o apóstolo Paulo estava falando? O apóstolo Paulo estava fazendo uso e menção daquilo que ele falou nos 3 primeiros capítulos, a teologia da cruz. Então nós já abrimos nessa manhã uma coisa aqui muito importante de aprendizado para a igreja do Senhor. Nós aqui não nos orgulhamos de nenhuma bandeira humana. A única bandeira que nós caminhamos e que nós levamos como igreja de Jesus é a cruz de Cristo. Esse é o centro da igreja. E a cruz é o que sustenta a igreja. Nós não estamos aqui preocupados se amanhã vamos eleger ou não um presidente crente. Nós não estamos preocupados aqui se o governador do estado do Rio de Janeiro é batista ou assembleano. A nossa maior preocupação enquanto igreja é levar o evangelho da cruz. E aí alguém que está ouvindo essa mensagem pode falar, então você é contra A, B ou C? Não, eu não tenho nenhum desses partidos, não estou preocupado com esse tema aqui. A única coisa que eu estou dizendo é que enquanto igreja do Senhor, a bandeira principal que nós temos que levar não é a bandeira de sabedoria dos homens, mas é a bandeira da cruz de Cristo, porque quem carrega a cruz de Cristo suporta todas as coisas, passa por cima de todas as coisas. Então Paulo ele já inicia o versículo 6, dizendo, olha, vocês precisam estar sustentados a partir de uma teologia verdadeira, uma teologia boa, e essa teologia estejam centrados na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo vai ser muito importante para o que nós vamos ouvir mais adiante, a partir do versículo 7. Olha só que interessante o que estava acontecendo nessa igreja. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha se assim não fosse? Os cristãos de Corinto, eles estavam começando a se orgulhar por terem dons espirituais. Os cristãos de Corinto, eles estavam começando a ficar vaidosos, porque eles eram capazes de fazer coisas. Desde o capítulo 1, Paulo está falando para eles, olha, eu sei que vocês têm muitos dons, vocês são louvados por isso, mas o dom não faz você melhor do que ninguém. E nós temos que tomar cuidado, igreja do Senhor que está me ouvindo nessa manhã, de ser uma igreja sustentada por dons, sejam eles humanos ou dons espirituais. Porque tudo que temos e tudo que fazemos aqui dentro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E o problema de uma igreja que se baseia nos dons e não na cruz ou na palavra da cruz, é que a partir desses dons, essa igreja começa a ser sustentada pelos homens. Eu vou naquela igreja porque o pastor daquela igreja tem um poder que faz qualquer um voar. Quando eu chego lá, eu vou de aviãozinho assim no corredor da igreja, a unção do avião. Eu vou naquela igreja porque aquele pastor tem a unção do raio-x. Ele vê o CPF, o endereço completo, ele vê qual é a doença. Ao olhar para mim, nenhuma igreja está sustentada em dons humanos. Nenhuma igreja pode estar sustentado no poder ou na eloquência dos seus pastores e dos seus líderes. Toda igreja, que é a igreja de Jesus, ela está sustentada na rocha que é Jesus o nosso Senhor. Paulo, ele está falando algo muito importante aqui, e ele vai falar em João capítulo 3, versículo 27. Uma pessoa só pode receber o que do céu lhe foi dado. Em Tiago,
capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e não há sombras inconstantes ou sombra de variação. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos aqui nesse lugar, ou na nossa vida enquanto cristão, vem do Senhor. Então seja Ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Isso nos faz ter humildades. Isso nos faz lembrar de baixar a cabeça e se atentar que tudo que eu sou vem do Senhor. Nada vem de mim ou da minha capacidade. Nada vem porque eu sou muito bom. Eu estava assistindo a live em casa esses dias, pastor, e a live não estava muito boa não. Aquele som, aquele rapaz fica lá na live lá, ó, aquele rapaz fica com a câmera na mão, ele não é tão bom. Se fosse eu que estivesse lá, normalmente quem fala isso nunca se coloca na disposição de servir, não é verdade? Não, quando eu faço, aí é uma benção. Cuidado, porque tudo que nós fazemos aqui é graça de Deus, é favor imerecido de Deus. E os coríntios estavam se orgulhando, porque eles falavam em muitas línguas, tinham um dom de curar, faziam muitas maravilhas. E Paulo está perguntando para mim, para você e para a igreja de Corinto: o que você tem na sua vida que não tenha sido dado por Deus? O que nós temos? E aqui tem um outro dado interessante, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, Fábio, de igrejas preocupadas com performance. Você sabe o que é isso? Igrejas onde as famílias estão se desfazendo porque a pessoa vive dentro da igreja para performar. O ministério tem que ser o melhor, o evento tem que ser o melhor, a atividade tem que ser o melhor. Trabalha dentro da igreja. E daqui a pouco o filho não quer saber da igreja, porque a mãe vive enfurnada dentro de um templo. A gente às vezes, e nessa cultura da performance, que é uma cultura lá do mundo, que diz assim para você: faça mais e o teu patrão vai te pagar melhor, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam, e no final tem um infarto. Essa cultura lá de fora, ela está entrando dentro da igreja, e a gente aqui está disputando performance. Graças a Deus Vista Alegre não tem isso, porque aqui a gente tem saúde suficiente para entender que nós servimos sim ao Senhor, servimos sim nos ministérios, mas eu posso tirar um final de semana para minha família, eu posso tirar um final de semana para descansar. Esses dias chegou alguém para mim e falou assim: pastor, eu estou combinando com fulano de tal, a gente vai sair, 2 casais, 2 famílias, para passear o final de semana, o que você acha? O que eu acho? Eu acho chato você não me chamar. Porque a cultura da performance, da religiosidade, faz a gente pensar que é o tempo todo fazer, conseguir, conquistar, vamos por mais. Calma, meu irmão, tudo que nós temos e nós somos é o Senhor que está fazendo no nosso meio. Oh, glória a Deus por isso. Nós temos que fazer aqui no meio de nós a cultura da dádiva, a cultura do favor. Nós entregamos o nosso melhor? Sim. Buscamos a excelência? Sim. Mas no final, quem abençoa, quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem converte o pecador, é Ele quem age no meio da sua igreja, é Ele quem distribui dons espirituais. Se nós tirarmos o Espírito Santo, não adianta toda performance, todo esforço, não vai adiantar de nada, irmãos. Não vai adiantar de nada. Nós vemos pessoas, esses dias eu soube de um líder, e ele falou isso como uma coisa bonita. Ele falou que certa vez ele estava coordenando uma atividade de jovens da igreja, e ele passou tantos dias na igreja coordenando, que ele saiu de lá e foi parar no hospital, porque ele passou mal, a pressão baixou, e não sei o que do sangue, porque ele ficou um dia sem se alimentar. E ele falou isso com louvor, e eu escutei isso com vergonha, porque não há louvor nisso. Não é esse tipo de cruz que o Evangelho está falando, de performance, de fazer para mostrar.
A cruz é viver o evangelho todos os dias, seja aqui ou lá fora. Seja aqui ou no trabalho, seja aqui ou dentro de casa, aonde nós estivermos, não é sobre performar, é sobre viver a graça de Deus todos os dias na nossa vida. E aí, Deus faz através da minha vida. E aí agora nós chegamos no versículo 8, que para mim é um escândalo o que eles vão falar aqui. Olha só o que vai sair do versículo 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos. Agora, eles vão falar que no entendimento deles, o reino de Deus já é pleno para eles, porque eles têm dons espirituais, então eles já são perfeitos, e eles falam isso para diminuir o apóstolo. Eles estão reinando, Paulo passa perseguição, eles têm dons espirituais, Paulo está passando fome. Eles falam como se a volta de Jesus já tivesse acontecido para eles, dizendo, o céu já é aqui, nós temos dons, nós temos riquezas, temos sabedoria humana, temos conhecimento. O Paulo lá, tadinho do Paulo, peça perseguição. E não se assuste, irmãos, porque nós vivemos isso nesse tempo. Teologia coach e teologia da prosperidade. Você é lindo, maravilhoso, não pode passar sofrimento. Não é assim? Se você está com o carro quebrado, é porque tem um demônio amaldiçoando aí você. Dê aqui 100 mil e o demônio vai sair, vai ser sugado. A falsa doutrina de um reino presente aqui na terra sem o Cristo. Eles estavam dizendo, olha, nós temos tudo, dons, sabedoria e riqueza. O que mais nós precisamos? Aí o Paulo fala com deboche deles, com ironia. Quem dera vocês realmente fossem reis, para que nós reinássemos com vocês. Quem dera o reino de Deus já tivesse chegado para vocês. E tem gente, irmão, por aí prometendo o reino aqui na terra. Fica triste com o teu pastor não nessa manhã. Mas às vezes teu carro vai quebrar. E não é demônio nem falta de dízimo não. Às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia, né, minha irmã? Não é verdade? Essa noite eu passei mal. Contando lá para a irmã. Posso falar de vômito aqui? Posso, né? Vomitei a noite toda, irmãos. Olhe pelo teu pastor. O cansaço me abateu, comi alguma coisa. Fui dormir 3 horas da manhã. Aí o crente vai falar o quê? O inimigo está furioso, pastor. Ele está sempre furioso. A vida dele é ficar furioso mesmo. Ele vai para o inferno. O que foi? O que foi, irmã? Me convidaram para um churrasco ontem. Teve bolo docinho. À noite, Pedrinho não estava bem. Deixei na minha sogra e levei a minha esposa para o Vale Night. Glória a Deus. Perdi um dinheiro. Meu macarrão lá cheio com a carne diferente. Molho, carne, churrasco, doce, bolo. Ai, meu irmão, de madrugada, foi o inimigo não, meu irmão. Começou a dar um negócio aqui. O que está acontecendo, Senhor? Que seta é essa? Foi azeitona. Foi. Na sexta-feira, os jovens compraram pizza, tinha azeitona na pizza. Eu lembro disso. Foi a alface que o Fábio me deu no churrasco. Aí, meu irmão, passei mal a noite toda. Por quê? Porque o diabo está furioso. Ele está sempre furioso. Não é, Wilton? O diabo está debaixo dos nossos pés.
Jesus já pisou na cabeça dele, o futuro dele é o inferno. Imagina você saber que o seu futuro é o inferno. Está com raiva mesmo, está com raiva mesmo. Mas por quê? Porque há coisas que são da vida humana, que são naturais, dificuldades são naturais. Mas os crentes de Corinto, eles se achavam de uma tal maneira que eles alegavam para eles que eles já estavam vivendo o reino. E é muito interessante que ele se parece muito com Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 vai dizer assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Olha o que o texto está dizendo. Quando nós pensamos que nós somos ricos nessa terra, eu tenho sabedoria, eu tenho ciência, eu tenho doutorado, eu tenho dinheiro no banco, eu viajo a hora que eu quero. Cuidado para você não estar se sustentando nas riquezas dessa terra. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não posso ter nada, que eu tenho que morar ali debaixo da ponte? Não, obviamente não. Eu não estou fazendo um louvor pela miséria aqui. Eu só estou dizendo que não necessariamente a bênção financeira ou a prosperidade terrena significa estar no centro da vontade de Deus. Não necessariamente. E a gente sabe que existem teologias que dizem isso, que se você está sendo abençoado nessa terra, é porque Deus está te abençoando. E se você está amaldiçoado, desempregado, passando necessidade, é porque Deus amaldiçoou você. Mentira. Mentira, isso não é o evangelho de Jesus. Há coisas naturais que nós passamos aqui na terra. Há coisas entre os humanos que acontecem. Esses dias, faleceu uma pessoa próxima a Ellen, que ela conheceu, viveu durante um tempo. Uma história muito triste, uma mulher que foi doentada e foi piorando no hospital. E ela me perguntou, e como fica o marido, o filho? Eu falei, Ellen, tem coisa que é da vida humana, que é da existência humana, é do mundo natural dos homens. E a gente não pode também falar para uma criança dessa que perde um pai e uma mãe, que Deus quis levar, porque ela vai ficar com raiva de Deus. Ah, Deus quis levar, então eu não gosto desse Deus que levou a minha mãe. Não é assim? E aí tudo que é Deus, moral, justiça, verdade, fidelidade, ela não quer também, porque isso é Deus e eu não quero Deus. Porque tem coisa que o sol nasce para justos e para injustos. A vida está aqui, a vida acontece. É claro que Deus governa e guarda a nossa vida. Mas também há coisas que acontecem com justos e com injustos. São fatores da vida natural. E os coríntios não, eles pensavam estar, por ter dinheiro, estar vivendo a riqueza dessa terra. Eles pensavam, bem, então eu sou rei nessa terra. E o apóstolo Paulo vai dizer, poxa, quem dera vocês fossem reis, porque eu reinaria com vocês também. Porque aí seria bom para todos. Eles estavam confundindo o que está escrito em Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-me comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. O que a Bíblia está dizendo? Ao vencedor, quando nós chegarmos lá, ou quando Jesus voltar, aí reinaremos com Jesus. Lá, na Nova Jerusalém, não haverá mais choro, nem tristeza, nem doença, porque as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Oh, glória a Deus por isso. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos passar dificuldades, irmãos. Falo isso com alegria? Não, ninguém se alegra em falar de dificuldade, mas é da vida. Versículo 9. Agora Paulo vai fazer uma analogia com as coisas do tempo dele. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Olha o que ele está dizendo agora no versículo 9. Paulo está usando, vem aqui comigo, uma imagem, ou duas imagens, que ele vai usar duas, do tempo dele e do contexto romano. Quando os gladiadores entravam nas arenas para lutar entre si, ou lutar com as feras, com os animais, os escravos eles ficavam por último. Os escravos eles ficavam por último porque eles seriam lançados na arena para morrer.
E também esses escravos normalmente eram derrotados de guerra. Quando Roma invadia outras nações, Roma entrava triunfante, o imperador entrava na frente, os soldados depois, e por último, vinham os escravizados, acorrentados. Então os escravos, eles eram os últimos, quando entrava o triunfo do vitorioso, o imperador, e os escravos ficavam em último na arena, assistindo todo o circo, toda a brutalidade, toda a destruição, e por último eles seriam jogados na arena para morrer. Paulo está dizendo, nós somos esses que ficam por último, nós somos esses que estão sendo preparados para a morte. Vocês estão falando que vocês são ricos porque vocês têm sabedoria humana, porque têm dons espirituais e porque têm prosperidade na terra, e nós apóstolos estamos sendo preparados para morrer. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã, irmãos? Que a vida do crente não pode ser valiosa para ele a mais ou melhor do que o evangelho da cruz de Cristo. E isso é impopular, pastor Marcelo. Ninguém mais quer pregar isso. Ninguém mais quer falar isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a minha e a sua vida não pode ser mais preciosa do que o evangelho de Jesus. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Difícil, né, irmãos? Mas esse é o evangelho. O evangelho é ter pelo que viver e um motivo para entregar a própria vida. O evangelho é ter pelo que viver e um motivo para entregar a sua vida. Se Jesus voltasse hoje, meu irmão, como é que estaria a tua vida aí? Não, pastor, eu preciso trocar de carro. Não, pastor, eu financiei uma casa nova agora, a casa dos meus sonhos. Pastor, o meu sonho sempre foi ir em Bahamas, naquelas praias. Jesus não pode voltar agora. O que vale mais no nosso coração? A presença do Cristo ou as coisas desse mundo? O pastor está fazendo um sermão hoje de louvor à pobreza. Não, de maneira nenhuma. Não estou falando que ninguém tem que passar fome. Pelo contrário, sou totalmente oposto a isso. O que eu estou dizendo é que nada nessa terra pode valer mais do que a presença de Jesus e o seu reino vindouro. Oh, glória a Jesus por isso. Paulo está dizendo, nós somos os escravos preparados para a morte. Estamos preparados para morrer. Irmão, se Jesus pedisse que você pagasse com a sua vida hoje o evangelho, desse a sua vida pelo evangelho hoje, você estaria pronto? Se nós vivêssemos numa nação onde ser cristão era sentença de morte e fazer culto era viver em cavernas, você estaria pronto para seguir Jesus hoje? Ou Jesus é tudo que nós temos de mais precioso, ou Jesus não está no centro da nossa vida. Essa é uma mensagem dura, mas é a mensagem do evangelho. É a mensagem do evangelho. Não estou falando com isso que Jesus não pode te dar um casamento, um carro e até uma viagem para Bahamas, né, irmãos? Que não custa nada, né? Inclusive, repito o que eu falei para o casal, se for, me chame também, não é mesmo, Vera? Ué? Ah, tá. Então vamos adiante. Versículo 10 a 11. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês sensatos em Cristo. Nós somos fracos, vocês fortes. Vocês são respeitados e nós desprezados. Até agora estamos passando fome. Agora Paulo vai falar. Quem aqui que quer ser igual ao apóstolo Paulo? Vocês estão espertos já comigo, né? Vocês já estão mais espertos. Agora Paulo vai falar uma lista suave do que ele viveu pelo evangelho. Só coisa linda. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Meu Deus do céu.
Olha, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 12. Mais uma listinha tranquila do apóstolo Paulo. Segunda Coríntios capítulo 11, tá? Desculpa, 11, 21. Mais uma listinha tranquila do apóstolo Paulo. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como um insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? 2 Coríntios 11, 22. Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encerrado ou encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive constantemente viajando de uma parte para outra, enfrentei os perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar e perigos nos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha o que Paulo está dizendo. Não é porque você passa problema que Deus te abandonou. Não é porque você enfrenta doença, enfermidade, desemprego, dificuldade nessa terra que Jesus esqueceu de você. Se você entrou um dia numa igreja e ouviu um evangelho de que se você enfrenta dificuldade, Deus está contra você, Deus te abandonou e você precisa dar algo para Deus, para você receber algo em troca, esse evangelho é um anátema. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria passado todos esses problemas. Mas ele diz, lá em 1 Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que sou forte. Oh, glória a Deus por isso. Repito, não estou fazendo louvor da pobreza. Não estou dizendo que você tem que ser miserável. Não estou dizendo que para ser crente você tem que necessariamente sofrer. Eu só estou dizendo que se você sofre, se você padece, se você enfrenta doença, se você enfrenta adversidade, glorie-se na sua fraqueza, porque o Espírito Santo de Deus está com você aí. Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te sustenta. Oh, glórias a Deus por isso. Diga ao fraco, sois fortes. Oh, glórias a Deus. A gente pode ficar tentado a pensar que por não termos nessa vida, Deus nos abandonou. Se fosse assim, Paulo não tinha passado por essas listas. Perseguição, nudez. Eu achei engraçado aqui, curioso, em 2 Coríntios 11, é tanto perigo, né? É perigo na terra, é perigo no mar, é perigo no deserto, é perigo com o irmão, é perigo com o inimigo, é perigo com o compatriota. O Paulo vivia cercado de dificuldade, irmãos. Cercado de dificuldade, mas no meio disso, ele diz, no meio disso tudo ele disse, estou fraco, é verdade, mas o poder de Deus tem se aperfeiçoado na minha fraqueza. Ouça essa palavra para o teu coração nessa manhã. Talvez você tenha passado dificuldades. Talvez notícias contrárias tenham chegado na sua vida. O Senhor te sustenta, Ele está com você nesse barco, meu irmão. Ele não te abandonou e Ele pode te tirar dessa situação sim. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Deus.
Porque o falso evangelho diz que se você não tem, Deus te abandonou. O verdadeiro evangelho diz que em todas as circunstâncias o Senhor está conosco. Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Os coríntios não estavam entendendo isso. Paulo escreveu 2 cartas para esclarecer isso a eles. E por último, o último tópico, versículo 16, ele diz assim: portanto, suplico-lhes que sejam, pois, meus. Paulo aqui ele está dando um aconselhamento, ele está incentivando a igreja. Mais à frente, ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: portanto, torna-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, Paulo escreve assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos a vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, e em nada vocês me ofenderam. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, Paulo escreve assim: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já estamos instruídos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Quantas vezes Paulo disse aqui: me imitem, sejam meus imitadores. Sabe o que Paulo estava nos instruindo nesse último ponto? Fazendo um contraponto à igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava rejeitando o apóstolo. Nós não te reconhecemos como nosso pastor, não te reconhecemos como autoridade. Você não tem sabedoria, não tem eloquência, não tem dinheiro. Você não é nosso pastor, Paulo. É o que Corinto está dizendo para Paulo. Aí Paulo fala assim: olha, apesar de eu parecer fraco para vocês, é nas minhas dores e dificuldades que Cristo está sendo exaltado pela minha vida. E aí nesse último ponto ele fala assim: então, ao invés de vocês ficarem preocupados com a sabedoria humana e do mundo, aprendam de mim, que estando com muito ou com pouco, seguro ou inseguro, em todas as circunstâncias, Cristo está sendo louvado na minha vida. Oh, glória a Deus por isso. Olha o que ele vai falar. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda qualquer circunstância. Sei passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, com contentamento em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Jesus por isso. Oh, glória ao Senhor por isso. Ter uma vida com Deus não é pensar que a gente vai reinar aqui na terra de acordo com os padrões humanos. É ter a certeza que nós vamos sair para casa agora e alguns de nós vão ter um prato muito refinado, muito bonito, e outros um prato um pouco mais simples.
Mas em todos esses momentos, Cristo está conosco. Alguns de nós vão poder, nesse momento, sair para um shopping, comprar algo novo. Outros, nesse momento da vida, não vão poder. Há momentos da vida onde nós estamos vivendo um pouco mais abastados, tendo um pouco mais. Há outros momentos que a gente está contando a moeda e falando assim, tem conta para pagar. Há momentos da vida que a gente fala assim, pede mais um iFood aí, vamos lá. Pede um Outback aí no iFood. Há outros momentos que a gente fala assim, o que a gente vai jantar hoje? Abra o freezer lá para não esquecer de descongelar a carne. Não é assim? Não é sobre aonde eu estou que Deus está lá. É sobre entender que independente da circunstância, em todos os momentos Deus está conosco. Oh, glória a Deus por isso. Aí Paulo termina isso dizendo, eu posso tudo o que, Paulo? Passar todas as circunstâncias. Eu posso passar qualquer momento da vida. E eu sei que aqui nessa comunidade há pessoas que vivem momentos de doença, momentos de desemprego. Outros estão vivendo um momento melhor na vida, com saúde. Tudo nós podemos, igreja, naquele que nos fortalece. Que possamos então entender a essência disso. E ser imitadores do apóstolo Paulo. Entender que não adianta louvar a Deus só no momento da fartura. E reclamar e espraguejar, ou ser alguém murmurador no momento da dificuldade. Nós temos que entender que Deus vai nos fortalecer em todos os momentos e Deus está contigo. Receba essa palavra nessa manhã, igreja. Receba essa palavra para o teu coração. O Senhor está com você. Paulo nos convoca, sede então meus imitadores. Me imitem, vivam como eu vivo. Entendam que o Senhor me sustenta e vai sustentar vocês. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você acredita nisso com o teu coração? Eu quero convocar a igreja a louvar o Senhor nessa manhã. Nós vamos encerrar cantando um hino de adoração. Porque não é sobre como nós chegamos aqui nessa manhã. Olha aqui para mim, já estou encerrando. Não é sobre como nós chegamos aqui nessa manhã. Tem coisa que só acontece comigo, sabe, Mike? Eu acho que Deus faz eu passar certa coisa para falar assim, meu filho, suporta. Uma vez um camarada me viu chegar aqui na igreja, na verdade eu estava saindo, não é membro da igreja. Virou para mim, vou te levar até o carro. Eu fui entrar no carro, ele olhou pro meu carro assim. Esse é o seu carro? Eu falei, é, graças a Deus. Me leva para longe, Abimã, uma benção. Não está condizente com o seu posto. O Pedro cresce dentro de mim naquela hora, né? Me conhece pouco. Sobe o Pedro aqui dentro. Aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, não. Eu falei, Jesus, eu vou ficar manso e humilde de coração, como o Senhor me ensinou. Eu falei, não, está condizente não? Ele, não, esse daí é o carro de trabalho do pastor. O carro de passeio é outro, eu tenho certeza. Eu falei, não, meu irmão, esse daqui é meu carro, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Entrei no meu carro, fui embora para casa, quietinho, sem pecar. Patrícia, quem é que nos ensinou isso? Além de humilhar o carro do pastor, além de acabar com o meu carro, ainda tem na mente o imaginário de que o pastor é rico. Eu quero ser rico da graça de Deus, meu irmão. Quero ser rico do favor de Deus, dos dons espirituais. Eu quero que essa igreja aqui seja rica. Rica da graça, do poder, dos dons, do amor, da unidade. É por isso que nós estamos lutando. Não é sobre se eu cheguei no meu Ford Ka, que antes era um Celtinha, e a perna ficava assim, Mike. Tu sabe o que é isso? Um calor nesse verão, meu Deus. A glória a Deus. Não é isso?
E às vezes a gente vem de Uber, já vem muito de ônibus. Sabe aquele ônibus que a gente pega naquela barra e a mão sai colando de tão sujo que está na barra? Cheguei muito aqui assim, suado. Às vezes no trem lotado. Quem nunca pegou um trem lotado aí, né, meu irmão? Glória a Deus por isso, né? Peguei muito. Glória a Deus. 7 horas da manhã que tu entra assim, ó, dá licença, dá licença, dá licença. A bolsa entre as pernas aqui. Metrô aí. Quem nunca pegou um metrô lotado, né, irmão? Porque não é sobre como nós chegamos aqui. É sobre quem chegou conosco aqui. Ele pode fazer a gente prosperar? Claro! Nós somos contra isso? Não! Deus pode abençoar qualquer um. Nós não somos contrários a isso, irmãos. Que todos nós possamos viver uma vida melhor. Amém, em nome de Jesus. Isso é muito bom. Não tem nada de errado com isso. Mas é porque não é sobre isso. É sobre o Cristo que nos acompanha sempre. Tudo posso naquele que me fortalece.